Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E bora para mais uma? Tá começando mais uma edição do nosso Bem Viver, minha gente. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Mais uma vez comigo, Lucas Salum. Tô contigo na próxima uma hora pra gente pôr em dia nossos debates tão importantes sobre agroecologia, saúde, alimentação, além de cultura popular, sem perder de vista os acontecimentos políticos da capital federal do país e também das outras cidades que compõem essa nação maravilhosa chamada Brasil. Vamos juntos então saber quais são os destaques da edição de hoje. Ailton Krenak, ativista indígena dos direitos humanos, vai receber a medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Rio. Quem conversa Bem Viver é o secretário atacado pelos Estados Unidos por ter criado o programa Mais Médicos, Moser Salles. Jornada do Mãos Solidárias pretende alfabetizar 5.000 jovens, adultos e idosos nas periferias da Bahia. E também vamos conferir o manifesto da Associação de Médicos Cubanos que repudiou a ação dos Estados Unidos contra o Mais Médicos aqui no Brasil. E tem também uma homenagem à aniversariante do dia, Aracide Almeida, essa grande sambista do nosso Tesouro Nacional. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. E a gente abre o programa de hoje logo com prosa. Quem conversou Bem Viver hoje é Moser Salles, ele que é secretário de Atenção Especializada à Saúde e foi uma das pessoas que teve o visto cortado por parte dos Estados Unidos na semana passada. A explicação, ele ter sido um dos fundadores, um dos criadores do programa Mais Médicos. Vê se pode. Bom, vamos conferir o papo que eu tive com ele. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E as retaliações dos Estados Unidos contra o Estado brasileiro não pararam, pelo contrário, seguem aumentando. Depois do tarifaço, também das sanções contra ministros da Suprema Corte, a novidade da semana passada foram violações, cortes de outros direitos para membros do governo brasileiro ou pessoas vinculadas a um programa que foi um maior sucesso, não só no Brasil, mas de opinião pública internacionalmente. A gente está falando do programa Mais Médicos, por parte do governo dos Estados Unidos. Houve sanções para o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Moser Salles, além do próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no caso não exatamente ele, mas membros da família dele, para entender melhor que ataque é esse, como de fato ele pode afetar o Brasil, o programa Mais Médicos, a soberania do nosso país. Quem conversa Bem Viver é o secretário Moser Salles. Secretário, alegria poder falar com o senhor, obrigado pela disponibilidade nesses tempos tão conturbados de achar um espacinho para falar com o Brasil de Fato. Feliz por essa oportunidade, viu? E agradeço, Lucas, agradeço a todos que aí nos ouvem, nos veem aí no Brasil de Fato, um espaço importante aí para que a gente possa divulgar as questões referentes à saúde e mesmo a esse processo agora, por último aí, que nós fomos vítimas aí na semana passada. Secretário, vamos começar falando um pouquinho então sobre essas sanções. Como que o senhor recebeu esse corte de passaporte e outras medidas por parte do governo dos Estados Unidos? Na verdade, não é o passaporte, é o visto, né? O visto Perdão. americano, direito de entrar, né? Na verdade, assim, bastante preocupação, é uma medida desarrazoada, sem nenhum tipo de propósito, procurando atingir ou querer discriminar ou estabelecer uma diferença em relação a cidadãos e cidadãs brasileiras, visto que a minha família também foi atingida com essa medida. E a família do ministro Alexandre Padilha. Portanto, algo de caráter persecutório, sem nenhuma ligação com os fatos reais, tentando imputar a ação do governo brasileiro, questões que não são nem de longe aquelas alegadas e estabelecidas nas justificativas. O que, na verdade, existe o programa Mais Médico, aconteceu e existiu
naquelas condições da cooperação internacional durante um momento histórico em que nós tínhamos um patamar de médicos por habitante no território brasileiro que tinha um estudos e várias análises de insuficiência, inclusive com um impedimento até do crescimento do número de equipes por saúde da família, gerando ausência de provimento e, consequentemente, de acesso à atenção básica pela barreira da ausência de profissionais em regiões de alta vulnerabilidade, regiões de fronteira, em regiões de periferia de grandes centros, em que você tinha uma dificuldade de aumentar e ofertar o número de equipes de saúde da família. Então, isso gerou a possibilidade de nós fazermos algumas ações de benchmark internacional ou de comparação internacional. Tivemos a oportunidade na Assembleia Mundial da OMS em 2013 de conversarmos com Portugal, Espanha, Inglaterra, Canadá, Austrália, os ministérios da saúde desses países que têm programa de provimento reconhecidos. Inclusive, os próprios Estados Unidos também fazem programa de provimento de profissional. Todos os anos, cerca de 12 mil médicos e médicas fazem pós-graduação nos Estados Unidos, e desses, cerca de 5 mil são atraídos por programa de provimento. Você tem uma ideia, no estado de Nova York, 42% dos médicos que atuam no estado de Nova York, principalmente nas regiões de comunidades hispânicas e comunidades de negros, são médicos formados fora dos Estados Unidos. Esses são programas que acontecem a nível mundial. Então, essas foram as medidas adotadas. Agora, o programa Mais Médicos, ele foi retomado agora no governo Lula, Mais Médicos 2, tem 26 mil médicos, dobrou de tamanho, 86% hoje são brasileiros, atuam em várias faixas do território, é um dos maiores programas, talvez o maior programa de provimento de médicos a nível federal do mundo inteiro. Então, isso tem um significado importante. É esse ataque ao SUS, é o ataque à soberania brasileira. Há uma política pública magnânima, inclusiva, que tem a oportunidade de ofertar cidadania através do acesso e provimento de saúde, gerando a condição de você identificar os problemas precocemente, perto da casa das pessoas, poder identificar em situação que gerará cura e gerará oportunidade de tratamento adequado, quando você tem a promoção e a chamada prevenção em saúde perto das pessoas, que é o que o postinho da Unidade Básica de Saúde e do Saúde da Família faz, e isso era negado às brasileiras e brasileiros. E a maior prova disso é que esse programa, já em meados de 2013, chegou a ter pesquisas pelo Instituto Datafolha, por exemplo, com 87% de aprovação popular. Portanto, era algo expressivo. E esse programa permaneceu, mesmo durante alguns anos, até, obviamente, a chegada aí do próprio governo Bolsonaro. Então, essas são ações que eu entendo que são completamente desmedidas. Tenta-se impingir ou imputar uma conduta ou uma condição inadequada aos gestores de um programa público e penalizá-los individualmente e as suas famílias, né? A própria condição de colocar uma criança, como a filha do ministro Padilha, como ele mesmo expressou, entre as pessoas penalizadas. Isso prova quanto uma questão que não tem qualquer critério, qualquer escrúpulo ou qualquer condição de observação, a não ser tentar impingir medo ou ausência de compromisso com a defesa da saúde pública e com as questões que construíram historicamente o SUS. Nós não vamos dar ré e não tem como isso deter a escalada de melhoria, estruturação, qualidade, oferta que a sociedade brasileira magnanimamente escolheu na Constituição de 88 de fazer saúde, direito de todos e dever do Estado, e observar de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade a oferta de saúde pública, sem estabelecer o condicionante econômico como um elemento de determinação exclusiva do acesso ao atendimento à saúde, como inclusive, infelizmente, acontece em alguns países. Querer tirar e colocar uma régua em cima do SUS, querendo estabelecer um ditame ou uma forma de atuar em cima de um sistema público de saúde como esse, não é possível, não é factível, e cada vez mais o SUS vai se consolidar.
Países como o Brasil, que tem sistemas públicos fortes e com capacidade de serem universais, integrais e com equidade, não retroagem na marcha desse processo e na construção dessa oferta. E a maior prova disso é o próprio NHS inglês, o sistema de saúde inglês, próprio e fruto do welfare state europeu da década de 30 do século XX, que apesar das privatizações ocorridas no Estado britânico, a população inglesa e a população britânica foi muito clara em dizer que o Sistema Nacional de Saúde inglês iria continuar público e sendo ofertado à população britânica, porque era uma conquista social e era algo que não era negociável. Por isso que tem essa grande grita aí deles no sentido de que a gente está fazendo algo efetivo, produtivo, com capacidade de resposta e que vai ser bem entendido pelo povo brasileiro. Sem E como dúvida. o sentido é de divulgar mentira, escalar mentira e atacar as conquistas do povo brasileiro, isso teve a medida que foi feita de maneira completamente inadequada e, a meu ver, inócua e só demonstrando o caráter persecutório, agressivo e desrespeitoso com uma política pública soberana e que tem mais. Foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Sim. Federal em 2017. Todas as ações na área da justiça do trabalho, na área de ações civis públicas foram jogadas improcedentes pela justiça brasileira e o Estado brasileiro é autônomo e soberano. Não tem Sem como dúvida. imputar trabalho escravo ou qualquer outra condição se a justiça brasileira, em várias oportunidades, se pronunciou que o programa jurídica e legalmente era adequado e constitucional de acordo com a legislação brasileira e nós não somos puxadinho nem quintal de ninguém para dizer para nós brasileiros aquilo que efetivamente tem legalidade aqui dentro do nosso território. Sim, secretário, muito importante todos esses comentários, até antevendo algumas questões que eu ia trazer de todo esse respaldo do programa Mais Médicos frente à opinião pública, frente à justiça brasileira e principalmente se a gente pega todo esse retrocesso dessas medidas de retaliação dos Estados Unidos, a começar pelo tarifaço, como eu comecei a nossa conversa falando, já está mais do que evidente que não tem nenhum caráter comercial, econômico, são realmente medidas de retaliação para realmente apostar nesse embate político que está se tendo entre a extrema-direita, agora não só a brasileira, mas também na figura de Donald Trump dos Estados Unidos e o governo democraticamente eleito do presidente Lula, que está exercendo aí seu terceiro mandato. Bom, mas secretário, para além dessa questão, eu queria ouvir um pouquinho mais do senhor sobre essa continuidade do programa Mais Médicos, que teve essa interrupção em 2018, justamente quando o senhor muito bem comentou com a chegada de Jair Bolsonaro, que antes mesmo da eleição já estava mostrando unhas e dentes contra esse programa, foi uma das principais figuras a fazer críticas, a fazer comentários ofensivos, discriminatórios contra a população cubana, contra o programa de forma geral. Não é à toa que foi por parte do próprio governo cubano que houve, digamos, a rescisão desse contrato, desse plano, desse programa. Nem precisou Jair Bolsonaro fazer nada, porque realmente Cuba já tomou a frente a tantos ataques que tomou. Agora, secretário, eu queria só falar um pouquinho sobre esse novo momento que o programa vem vivendo. Entendo que tem essa questão dos mais especialistas, do agora tem especialistas, mas queria falar um pouquinho ainda desse atendimento de base, que no momento a gente tem basicamente 24, quase 25 mil médicos ativos dentro do programa e 92%, isso dados oficiais do Ministério, são nacionais, são pessoas, são brasileiros ou brasileiras, médicos aqui do nosso país. Eu gostaria de ouvir o senhor se existe uma intenção de retomar essa parceria com o governo cubano, por que ela não foi retomada logo depois da eleição do presidente Lula e da retomada do programa? Existe alguma questão, algum pensamento para que esse programa volte a ter essa parceria com médicos cubanos de forma mais efetiva, não apenas pontualmente, como acontece hoje? Olha, veja, não tem nenhuma determinação nesse sentido. Isso foi feito num momento de uma construção histórica da oferta de médicos com graduação no território brasileiro e o número de profissionais por 1.000 habitantes e a disponibilização deles no território brasileiro. Os programas de provimento que utilizam médicos formados fora, eles têm essa característica de utilizá-los em determinadas regiões e condições que são, inclusive, temporárias. O ideal é que os países formulem e pratiquem condições de gerar profissionais e formá-los e especializá-los em condição de atender no seu próprio território. E foi o que o Brasil fez com a abertura de escolas, com a expansão de oferta de graduação e também de residência, que entre 2011 e 2014 se criou 5 mil vagas de residência médica para formar especialistas e uma boa parte delas em medicina de família.
Esse esforço de lá atrás está refletindo agora, fazendo com que o programa tenha essa quantidade de médicos que praticamente dobra o número anterior, feito com brasileiros e brasileiras, que era essa a intenção. Então, a fotografia do momento histórico de 2013, ela não pode ser cristalizada e estabelecida de maneira continuada e repetida, porque houve uma mudança do quadro de oferta de recursos humanos e do provimento de profissional em termos do Brasil. Portanto, não havia necessidade de realizar um programa de provimento na dimensão daquele que foi com 11 mil médicos da cooperação internacional, haja visto que você tem hoje uma oferta de profissionais brasileiros formados aqui com disposição de fazer o atendimento no saúde da família em todo o território brasileiro, que tem demonstrado o acerto tanto da ampliação do programa como das medidas tomadas lá atrás para a expansão e oferta de novos médicos e médicas para o Brasil. Secretário, outra questão que eu gostaria de ouvir do senhor é a respeito do SAMU indígena. Essa é uma novidade também do governo em relação ao atendimento especializado para populações indígenas, principalmente do interior do país. Como que vai funcionar essa medida, secretário? Olha, são ações que vêm sendo feitas em conjunto aqui com a CESAI, na verdade, essa Secretaria de Saúde Indígena, que tem uma interface conosco aqui na área de urgência e emergência, para o estabelecimento do chamado SAMU indígena, que possa realizar a condição de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência em regiões de aldeamento e de população indígena com qualidade adequada e treinamento e formação suficiente para os casos que necessitem de um transporte de maneira rápida, competente, qualificada. Eu acho que é um esforço e um avanço importante. Quanto mais regiões nós passemos a ter essa condição de oferta do SAMU indígena, mais ainda vão melhorar as condições de atendimento nessas regiões e nós vamos, com certeza, avançar junto com a CESAI nessa oferta. Assim como também mutirões, como aconteceu no Alto Solimões, em articulação com a AGSUS, que é a Agência de Desenvolvimento e Ações do SUS, que tem uma contratualização com a CESAI e com a SAES para o atendimento especializado na área indígena e que também passará a prestar esse atendimento especializado em toda a área da atenção especializada. Os mutirões de cirurgia, a oferta de procedimentos especializados também para a população indígena, vem se somar ao SAMU indígena como uma condição de melhora, diminuição do tempo de espera para procedimentos cirúrgicos, para atendimento. Agora também a gente está fazendo um movimento muito importante, que é o movimento de implantar um novo modelo de rastreio e de busca organizada para o câncer de colo de útero, com a perspectiva de fazer o RT-PCR para HPV e com a condição da autocoleta, que para as regiões, por exemplo, de aldeamento e distantes, em que você tem que mobilizar as pessoas, às vezes até dias, em barcos, em embarcações, para se deslocar para a unidade de saúde, ou pelo menos algumas horas, a possibilidade de ter a autocoleta para as mulheres nessas condições da região norte vai ser um grande instrumento de diminuição, por exemplo, da mortalidade ainda elevada por câncer de colo de útero na região norte do Brasil, que é de 16 por 100 mil habitantes, e uma mortalidade maior, inclusive, do que o câncer de mama, que é uma condição que é bastante grave. E a gente está muito esperançoso de que na última sexta-feira lançamos essa política nacionalmente, já vamos implantá-la agora em setembro na região lá do arquipélago de Marajó, com as unidades básicas de saúde que compõem lá as 17 cidades do arquipélago de Marajó, para uma observação junto com Porto Velho de como se comporta na região norte essa nova intervenção. E na medida que nós tenhamos aí todas as perspectivas de acompanhamento disso, nós vamos ampliando isso cada vez mais no território da região norte, o que vai, com certeza, provocar um aumento muito positivo da cobertura e da diminuição de casos graves e mesmo de mortes por câncer de colo de útero, e isso também repercutirá na população indígena aldeada e população indígena que é da região norte, centro-oeste e de fronteira. Secretário, eu sei que nosso tempo está se esgotando, mas eu queria trazer mais uma questão que tem vínculo com tudo isso que a gente estava falando no início da nossa entrevista, sobre essas retaliações que o Brasil vem recebendo por parte dos Estados Unidos, que a gente está acompanhando uma mobilização de entidades para pedir justamente a quebra de patentes de medicamentos
investimentos que pode fortalecer justamente o SUS. Eles estão tentando aproveitar esse momento que o Brasil está se tornando, né, um alvo preferencial dos Estados Unidos para conseguir fazer um avanço e uma política muito importante que já trouxe resultados, por exemplo, para o medicamento que combate o HIV, né, o vírus da AIDS. Eu gostaria de ouvir do senhor se essa mobilização que vem principalmente por parte do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual, que faz parte da Rede Brasileira de Renda e Inovação, que enviou uma carta ao presidente Lula pedindo justamente a suspensão dessa quebra de patente. Como que o Ministério tem recebido esse pedido e se a gente pode vislumbrar mais ou menos alguma medida em relação a esse tema? Olha, eu acho que o conjunto de medidas que o governo brasileiro está fazendo em relação ao chamado tarifaço tem sido bastante consequentes e bastante estruturadas. Nós não, diferentemente dos charlatães e daqueles que ficam apregoando mentira, falácia e fake news, a gente adota medidas com consistência, bem pensadas, adequadas, que tenham sustentabilidade, que possam ter reprodutibilidade, que tenham capacidade, inclusive, de garantir a oferta e a condição de atender bem a população brasileira. E isso se reflete, inclusive, nos aspectos de avanço em relação à nacionalização da produção da indústria farmacêutica e as PDPs, chamadas PDPs, as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, são um grande exemplo de política de nacionalização de produção de maneira parceira com o setor da indústria. As questões que envolvem a soberania brasileira e as decisões que vão ser tomadas são da alçada, obviamente, do presidente Lula, que é quem toma a decisão final, e, claro, tem um componente importante com o Ministério da Indústria e Comércio, que é comandado pelo ministro Alckmin, vice-presidente, e também pelo ministro Fernando Haddad, né? Claro, nós da saúde somos subsidiários desse processo e estamos à disposição para o diálogo, mas eu entendo que, mais do que isso, o que nós temos que aprofundar são as parcerias, né, com a comunidade científica mundial e norte-americana, as universidades, os pesquisadores que estão sendo alvo de perseguição pelo negacionismo em próprio solo norte-americano, lá no CDC, sendo demitidos, exonerados, perseguidos, e que estão, evidentemente, também muito assombrados com toda essa expansão do negacionismo e do obscurantismo em relação à ciência e o que ela pode trazer de progresso e de qualidade em relação à vida das pessoas. Essa é uma perspectiva que a gente quer se associar. E, claro, as medidas todas que garantirem assistência, inclusão, melhora da condição da assistência farmacêutica serão, obviamente, tomadas, mas eu acho que isso é um estudo e uma condição que precisa ser feita em conjunto com o governo, com a própria indústria farmacêutica nacional e com os setores da própria indústria farmacêutica internacional, que uma boa parte dela, inclusive, nem é norte-americana. Então, acho que essas questões elas precisam ser avaliadas e consequentemente, o fórum de decisão é da alçada do presidente da República, Ministério da Fazenda e do Ministério do Comércio, do Ministério de Indústria e Comércio. Perfeito. Agora sim, para encerrar, secretário, só para retomar a primeira pergunta sobre como o senhor recebeu essa retaliação da suspensão do seu visto, queria só ouvir do senhor se isso afeta de alguma maneira a sua vida pessoal, se o senhor tinha alguma viagem planejada para os Estados Unidos e também a sua vida profissional, se de alguma maneira, dentro desse cargo como secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde, era importante que o senhor pudesse comparecer aos Estados Unidos para conversas bilaterais ou participar de encontros importantes dentro da sua área. Olha, veja, do ponto de vista pessoal, eu particularmente já fui aos Estados Unidos algumas vezes em momento de férias. Acho que, inclusive, agora, com o programa Agora Tem Especialista, o ministro Padilha e o presidente Lula não estão pensando em nos conceder férias nem tão cedo, porque nós temos ainda muita coisa para realizar e para fazer para o povo brasileiro nos próximos meses, portanto, não está no meu horizonte férias né, em um curto espaço de tempo, e, obviamente, férias de caráter de viagem internacional. Então, isso não afeta a nível pessoal, e também tem outros destinos no Brasil e no mundo que podem ser objeto também de poder aproveitar. Quanto às questões profissionais e de cooperação, permanecem todos os diálogos, articulações, compromissos com organismos científicos internacionais, inclusive norte-americanos, universidades. Temos recebido pesquisadores de Harvard, pesquisadores de Johns Hopkins, de universidades americanas. Vamos estar agora mesmo, em breve, em setembro, num fórum da Organização Pan-Americana de Saúde, que vai ter pesquisadores e cientistas da Universidade da Flórida, o intercâmbio, o debate, o diálogo, até porque esses pesquisadores também estão sendo alvo de perseguição, uma parte deles no seu próprio país, por conta dessa postura negacionista
né? Então, isso permanece com muita força. O Washington cedia a sede da Organização Pan-Americana de Saúde, mas, evidentemente, que a gente pode tratar com a OPAS, tanto com o escritório regional no Brasil, como também através de um diálogo e de uma conversa online com as estruturas que sediam e que definem a Organização Pan-Americana. Então, o prejuízo disso ele é muito pequeno. Obviamente que a nossa família tem também alguns compromissos de cunho profissional em alguns eventos, congressos e situações que são sediadas em território americano, mas nada que não possa ser, hoje em dia, com a tecnologia, todos os congressos médicos são gravados, são disponibilizados online depois, de modo que o prejuízo nesse sentido ele é muito pequeno. Eu acho que quem perde são os Estados Unidos, que deixa de ter a oportunidade de ter pessoas que querem fazer uma contribuição, um benchmark e um processo de articulação com as boas ações que existem no território americano. E uma das grandes potências históricas dos Estados Unidos é a capacidade que eles tiveram de fazer uma miscigenação do conhecimento científico e da capacidade mundial de debater aspectos que foram, inclusive, muitas das vezes sediados e estabelecidos nos Estados Unidos. Eles mesmos se utilizam muito disso, porque 12 mil médicos todos os anos fazem algum tipo de pós-graduação nos Estados Unidos e 5 mil ficam lá para política de provimento em algumas áreas lá dos Estados Unidos. Então, essa coisa de restringir, de estabelecer barreira, só faz que haja um afastamento e uma perda dessa capacidade em algum momento de você poder desfrutar disso. Mas eu tenho certeza que a humanidade já passou por períodos sombrios como esse em alguns momentos, em que teve algum nível de governança inadequada, obscura e sombria, que tentou deter a marcha e a escalada da humanidade em relação à evolução, ao progresso, à cidadania, à qualidade de vida e, obviamente, ao companheirismo, à integração e à solidariedade e o acolhimento e a defesa da vida. Aquilo que está posto hoje como estabelecido em alguns integrantes do governo norte-americano, com certeza será derrotado, como já foram outras experiências negacionistas, sombrias, obscuras ao longo da trajetória de evolução da humanidade e com certeza isso acontecerá pela posição, inclusive, soberana do povo norte-americano. E, claro, eu tenho contato com várias pessoas que estão completamente estupefatas com essa postura descabida, inadequada, realizada por alguns integrantes do governo, que não representa o sentimento da maioria do povo e nem muito menos da comunidade científica, que tem sido, como eu disse, já alvo também dessa perseguição. Maravilha. Esse foi Mozart Salles, ele que é secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, falando com a gente sobre as retaliações que ele próprio sofreu por conta dos Estados Unidos, por ser responsável pela criação dos Mais Médicos, isso ainda em 2013. Secretário, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Um abraço, Lucas, um abraço a todos e todas aí do Brasil de Fato, e vão ter a oportunidade de nos ver e ouvir com essa conversa. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Ainda sobre esse assunto tem mais uma atualização. A Associação dos Médicos Cubanos no Brasil, a ASPROMED, repudiou as sanções do governo dos Estados Unidos a gestores públicos envolvidos com a estruturação do programa Mais Médicos, além de declarar apoio à cooperação de longa data entre Cuba e Brasil na área da saúde. Em nota de repúdio, a ASPROMED destacou o papel dos Mais Médicos como política de saúde pública com o objetivo de garantir o direito à saúde para todos, abre aspas, especialmente para a população de baixa renda que vive em regiões menos privilegiadas por todo o país, fecha aspas, disse essa nota da ASPROMED, que é a Associação de Médicos Cubanos no Brasil. Bom, segundo a entidade, os 18 mil médicos que atuaram no programa realizaram cerca de 63 milhões de atendimentos, fortalecendo e legitimando o maior sistema de saúde do mundo, universal, público e gratuito, que é o SUS, reforçou a nota publicada pela ASPROMED
remédio. O convênio com Cuba terminou em 2018 e parte dos médicos optou por permanecer no país, 2.500, segundo uma estimativa da associação. O programa atendeu pequenas cidades e distritos indígenas onde a presença de profissionais de saúde era historicamente menor, mas também foi marcante em periferias das grandes metrópoles do nosso país. E só para fechar esse assunto, também teve uma manifestação por parte da China. Como princípio, a China se opõe sempre a sanções unilaterais e ilegais. Esse foi o manifesto da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning. Ela foi dada, nessa declaração, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na segunda-feira, portanto ontem, ao ser questionado justamente pelo Brasil de fato sobre a posição da China em relação às sanções dos Estados Unidos contra funcionários brasileiros do programa Mais Médicos. A diretora-geral do Departamento de Informações da pasta disse não estar familiarizada com as medidas tomadas pelo governo de Donald Trump nesse caso, mas reafirmou a postura da China em relação a todos esses tipos de ações. Bom, ainda falando um pouquinho de política internacional, tem uma notícia importante aqui, talvez seja um pouco de novidade para você. Mas sabia que 2025 é o ano da amizade entre Vietnã e Cuba? Pois é, começaram a ter anúncios do que significa essa parceria que vem surpreendendo até especialistas que acompanham a área. A campanha apresentada pelo Vietnã busca reunir recursos para o envio de suprimentos médicos bem essenciais e projetos de cooperação que contribuam para o desenvolvimento sustentável na ilha. E envolve a mobilização de figuras populares do mundo pop do país asiático. A gente vai saber mais detalhes dessa campanha e por que ela tem sido vista com tanto bons olhos, com tanto sucesso por parte das mídias e também de quem acompanha as políticas do país, do Vietnã no caso. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. O governo vietnamita lançou uma histórica campanha nacional em apoio ao povo cubano, que superou todas as expectativas e se transformou num verdadeiro fenômeno de massa. Cantores pop, influenciadores, intelectuais e milhares de cidadãos se engajaram na mobilização realizada no Ano da Amizade Vietnã-Cuba, como foi oficialmente denominado no país. A iniciativa, lançada no último dia 13 de agosto, foi concebida como uma ambiciosa campanha de arrecadação de fundos para comemorar o aniversário de número 65 do estabelecimento das relações diplomáticas entre Vietnã e Cuba. O objetivo é oferecer apoio material e moral ao povo cubano, no momento em que a ilha caribenha enfrenta intensas dificuldades econômicas agravadas pelo endurecimento das sanções dos Estados Unidos. O objetivo inicial era arrecadar cerca de 2 milhões de dólares até 16 de outubro. No entanto, em apenas 48 horas, as doações atingiram 4 milhões e 800 mil dólares. Milhares de pessoas participaram por meio de pontos instalados em centros de trabalho, escolas e comunidades, bem como por transferências bancárias, demonstrando solidariedade à Revolução Cubana. Os jovens, em especial, se tornaram um dos principais motores da campanha, quebrando todas as expectativas. Mais de 1 milhão e 600 mil doadores se juntaram à campanha, que até o último domingo tinha superado 12 milhões de dólares arrecadados, algo em torno de 67 milhões de reais. A iniciativa teve grande repercussão no meio digital, onde os vietnamitas lembraram o apoio que Cuba ofereceu ao Vietnã durante a guerra e os difíceis anos do bloqueio, enviando arroz, medicamentos, especialistas e até doações de sangue. Foi relembrado ainda o histórico lema pronunciado por Fidel Castro, abre aspas, pelo Vietnã, Cuba está disposta a sacrificar seu sangue, fecha aspas. Também foram destacados os hospitais construídos com o apoio cubano e a transferência de tecnologia para a produção de vacinas, incluindo a contra a tuberculose, que deixou pequenas cicatrizes no braço de gerações inteiras. A campanha deve continuar até 16 de outubro, enquanto no país são realizadas diversas atividades que lembram o apoio prestado por Cuba ao Vietnã na luta pela independência durante a guerra contra a ocupação dos Estados Unidos e depois na reconstrução do país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, direto de Havana, Cuba. Locução, Douglas Matos.
Gente, tem uma figura pública que dá pra dizer até que é um amigo do bem viver, de tanto que ele já apareceu por aqui, sempre de bom humor e muito disposto a conversar. Estamos falando do intelectual Ailton Krenak, uma das personalidades mais contundentes no atual debate sobre sobrevivência planetária que a gente está passando. E olha que notícia linda, ele vai receber a medalha Tiradentes, uma honraria acreditada pela Assembleia Legislativa do Rio, e a gente vai saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. Um dos maiores líderes na luta pelos direitos dos povos originários no Brasil, Ailton Krenak, será homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pensador indígena vai receber a medalha Tiradentes. A honraria foi aprovada por iniciativa da deputada Dani Monteiro, do PSOL. Para ela, a justiça social começa pelo respeito aos povos originários. Dani Monteiro ressalta que num país que por tanto tempo negou a existência e os direitos dos seus primeiros habitantes, Krenak é indispensável. Ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu no córrego do Itabirinha, distrito de Itabira, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Em 2024, se tornou o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A data da cerimônia de entrega da medalha Tiradentes na Alerj ainda será divulgada. A partir da década de 1980, Krenak passou a se dedicar exclusivamente ao movimento indígena. Fundou a União dos Povos Indígenas e a Aliança dos Povos da Floresta. As organizações reuniram povos indígenas e seringueiros em torno da criação das reservas extrativistas na Amazônia para proteger a floresta e as comunidades que nela vivem. Em entrevista ao Brasil de Fato, em junho, o imortal da Academia de Letras questionou a ideia de progresso. Para a gente cuidar do corpo da terra para além de consumir, né? consumir o que chamam de recursos naturais. Esse erro cultural que nos afeta, não só aqui no Brasil, mas quase que no mundo todo, a ideia de progresso, adiar o fim do mundo talvez fosse pôr em questão o progresso e, principalmente a partir da pandemia, pôr em questão a ideia da utilidade de muitas coisas que nós investimos e fazemos, mas que só estão erodindo a vida no planeta. Se nós estamos perdendo a qualidade da vida no planeta, adiar a experiência aqui implicaria na gente buscar outros paradigmas, mudar a nossa própria ideia de que somos uma humanidade com ampla coincidência de propósito, que tipo assim, nós somos uma humanidade e estamos todos indo para o mesmo lugar. Ainda na entrevista, Krenak ampliou a reflexão sobre a interferência da humanidade na natureza e a degradação cada vez mais rápida do meio ambiente. Eu convoco as pessoas que ainda são capazes de se afetar com a ideia da vida no planeta para a gente se voltar para proteger a vida e dar um basta nessa ideia de progresso e desenvolvimento. Eu te confesso que me incomoda também um pouco essa quase que automática adesão de muitos grupos sociais a uma ideia de participar do show do progresso, participar do show do sucesso, participar desse evento que promete que nós vamos continuar tirando petróleo, que a gente vai continuar aquecendo a temperatura global e que a gente vai escapar disso com tecnologia, com ciência e tecnologia. Eu estou preocupado com um efeito quase místico que ciência e tecnologia estão se imprimindo no nosso modo de pensar o mundo. Krenak também fez uma análise da conjuntura política no país, que levou ao desmonte dos órgãos de proteção ambiental nos últimos anos, especialmente na gestão de Jair Bolsonaro. A pedra no meio do caminho, entre o primeiro mandato, o segundo mandato, digamos, do Lula, um evento dramático foi a pandemia. A pandemia foi, assim, desorganizadora das forças, digamos, da sociedade brasileira, coincidindo com um mandato de um grupo de pessoas que tomaram o aparelho do Estado
Um fenômeno social da maior relevância que aconteceu nesse período também foi o enfraquecimento da presença de algumas práticas sociais que se organizavam em comunidades de base, e entra uma trupe assaltando o poder político descaradamente e instituindo uma bancada que é da bala, da Bíblia e do boi. Se nós temos um assalto desse à vida brasileira e queremos que a Marina e o Lula possam estar de novo num lugar de representação democrática da vida brasileira, só se a gente fosse muito ingênuos. Em meio às discussões da Assembleia Constituinte, Krenak liderou a luta pelos princípios na Constituição Federal do Brasil que reconhecem os indígenas como cidadãos de direitos. Num dos gestos mais emblemáticos na tribuna do Congresso, Krenak passou tinta de genipapo no rosto, enquanto discursava em defesa dos povos originários. Krenak também é autor de obras traduzidas para diversos países. Além disso, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Universidade de Brasília. Atualmente, ele vive na reserva indígena Krenak, no município de Resplendor, em Minas Gerais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Rodrigo Durão. Lembrando que dá para conferir, acompanhar essa entrevista inteira que a gente realizou com o Krenak no BDF Entrevista recentemente, faz não muito mais do que um mês e pouquinho. É só acessar o YouTube do Brasil de Fato, ou você também pode procurar no nosso site, procura por BDF Entrevista ou Ailton Krenak, que você encontra fácil esse papo tão importante e contundente. Gente, o Brasil saiu do mapa da fome, né? A gente já comentou sobre isso faz algumas semanas. É um feito que deve ser e muito comemorado, mas como a gente já ouviu de alguns especialistas, essa não pode ser entendida como uma solução final. Ao contrário, apenas como um primeiro passo, na verdade. De nada adianta essa conquista se a gente não avançar no sentido de garantir uma alimentação saudável para a população. A gente vai entender mais esses detalhes, principalmente o preço, o custo que tem sido para a população diariamente ter essa alimentação de qualidade, agora na reportagem de Daniela Longuinho, ela é da Rádio Agência Nacional. O que faz uma dieta saudável e sustentável? Quanto se gasta diariamente com alimentação no Brasil? Esses questionamentos fazem parte de um estudo conduzido por Thaís Caldeira, doutora em saúde pública e pesquisadora no programa de pós-graduação em nutrição e saúde da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A nutricionista defende que uma alimentação saudável deve unir dois fatores: a ingestão de produtos de origem vegetal e a redução de consumo de carne vermelha, laticínios e ultraprocessados. A gente espera que haja um consumo de pelo menos 5 porções por dia, todos os dias da semana desses alimentos. Esse consumo de frutas e hortaliças vai ter um aumento, então, no consumo de vitaminas, minerais, fibras, que vão trazer benefícios para a saúde como um todo mesmo. Quando a gente tem, por outro lado, a redução do consumo de carnes vermelhas, consumo dos alimentos ultraprocessados, que tem uma grande quantidade de açúcar, sal, gorduras, tem também essa documentação, né, de que esses alimentos vão fazer mal para a saúde quando consumidos em excesso. Caldeira lembra que os alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, refrigerantes e biscoitos, aumentam o risco para doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão, como documentado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. A pesquisadora da UFMG ressalta que a alimentação saudável também está relacionada com a sustentabilidade ambiental, na contramão do processo de industrialização de alimentos prontos para consumo e da criação de animais para o abate. Os ultraprocessados, as carnes vermelhas, eles vão ter uma elevada emissão de gases de efeito estufa. Além disso, vão estar aí associados a uma elevada perda de biodiversidade, aumento também de poluição dos rios. Então, é todo o ciclo de processo desse alimento, vai passar ali pela questão da embalagem, a questão do transporte, até chegar no nosso consumo. Até ir para o lixo também, né? A gente vai ter diferentes tipos de impacto ao meio ambiente de acordo com o descarte desses alimentos.
De acordo com a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE de 2017-2018, analisada por Thaís Caldeira, o preço médio da aquisição de alimentos para uma dieta saudável e sustentável é de R$ 12, um pouco acima da dieta atual para a população brasileira de R$ 11 por dia por pessoa, com 2.000 calorias. A próxima edição da pesquisa, que terá um recorte dos anos 2024-2025, está em fase de coleta de dados. Thaís Caldeira fala da expectativa para os resultados, em especial do impacto do aumento do consumo dos ultraprocessados por famílias de baixa renda. Olha, na verdade, um resultado que nos preocupa muito do que pode vir. Hoje a gente tem outros inquéritos que já nos mostram um aumento no consumo, principalmente da população de baixa renda, dos alimentos ultraprocessados. A gente está observando ao longo dos anos, principalmente pela redução do custo que os ultraprocessados têm tido e aumento do preço dos alimentos minimamente processados. E o que a gente sabe, é que a população, quando ela tem ali seus recursos financeiros escassos, ela tem que optar por alimentos que são mais baratos. Segundo o IBGE, pouco mais da metade das calorias consumidas pela população com 10 ou mais anos de idade, 53%, tem origem em alimentos in natura e minimamente processados, como arroz, feijão e carne bovina. E cerca de 20% da energia adquirida é proveniente de ultraprocessados. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E agora o nosso programa faz uma conexão direta com o Nordeste brasileiro para falar de duas iniciativas muito importantes que vêm de lá. A primeira diz respeito a um projeto já bem conhecido, Mãos Solidárias, que está com uma novidade na Bahia e outros estados também, mas está começando por lá. É a jornada de alfabetização de jovens, adultos e idosos nas periferias urbanas. Com uma previsão de iniciar já para esse mês, a ideia é inspirada no método cubano Sim Eu Posso e vai reunir mais de 170 turmas nas 3 maiores cidades do estado, com expectativas de alfabetizar, olha só, cerca de 5.000 baianos. Bora saber mais detalhes na reportagem. Com a promessa de alfabetizar ainda em 2025 pelo menos 3.500 pessoas em Minas Gerais, o projeto Mãos Solidárias, organizado pelo MST, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, em parceria com outras organizações sociais e populares, realizou na última semana mais uma etapa da jornada de alfabetização de jovens e adultos nas periferias. A atividade ocorreu em Sarzedo, na região metropolitana de BH, e formou mais de 250 educadores para atuarem na proposta. Baseado no estudo e apropriação do método Sim Eu Posso, uma metodologia de alfabetização de adultos desenvolvida em Cuba e utilizada em diversos países, o encontro se concentrou no debate sobre a realidade das periferias e no compartilhamento das experiências de trabalho de base e mobilização das comunidades atendidas pelo projeto. A formação ocorreu neste mês de agosto e conta com a presença dos responsáveis pelas 175 turmas de alfabetização previstas para acontecer em todo o estado de Minas Gerais. Um diferencial da iniciativa está justamente no perfil dos educadores, que são pessoas consideradas mais engajadas e comprometidas com a transformação das comunidades por meio da educação popular e conhecedoras da realidade dos territórios. As turmas de alfabetização ocorrem em Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa e a capital Belo Horizonte, além de regiões do Médio Paraupeba e do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. A jornada é fruto de uma articulação entre o MEC, o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Pernambuco, o projeto Mãos Solidárias e organizações locais e regionais em Minas, e se apropria do método cubano Sim Eu Posso, que já foi aplicado com sucesso em diversos países, além de Cuba, Nicarágua e Venezuela, incluindo experiências anteriores no Brasil, reconhecido pela eficácia ao alfabetizar jovens e adultos num período entre 4 e 5 meses. A metodologia propõe autonomia para educadores e educandos. Desenvolvido pelo Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho, IPLAC, o método foi inspirado na campanha de alfabetização em 1961 em Cuba, que eliminou o analfabetismo no país, envolvendo massivamente a sociedade.
As aulas têm 2 horas e meia de duração, no modelo de aula de telenovela, que foi pensado para se aproximar de uma linguagem já bastante conhecida pelo povo brasileiro. A jornada de alfabetização é uma das frentes do projeto Mãos Solidárias, que atua ainda com as cozinhas solidárias e a realização de plantios solidários. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Flora Vilela em Belo Horizonte. Locução, Douglas Matos. Já que Pernambuco foi citado, bora para ele, mais especificamente para o acampamento Che Guevara, que está localizado na capital Recife. No último final de semana, o local abriu as portas para receber entusiastas do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST. O objetivo foi com que o público soubesse mais das atividades realizadas no acampamento, principalmente no que diz respeito ao cuidado com a terra. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra promoveu no último final de semana mais uma vivência em Pernambuco. A atividade que une política, contato com a terra, produção de alimentos e construção da solidariedade na prática foi realizada no assentamento Che Guevara, em Moreno. O município fica a 45 quilômetros da capital Recife. A atividade foi aberta para crianças e adolescentes acompanhados de responsáveis e um dos objetivos do MST foi aproximar as pessoas que desejam conhecer o movimento. E não é só isso, mas também aprender sobre a luta por uma reforma agrária e o compromisso com a alimentação saudável, o meio ambiente e os princípios da agrofloresta. Durante a vivência no assentamento, os voluntários puderam conhecer os princípios e valores dos militantes, além de participarem de uma análise sobre o momento político, educação popular, agroecologia e a importância da agricultura familiar para a alimentação saudável nas cidades também estiveram em pauta. Um dos momentos mais marcantes para os jovens presentes foi o plantio e a colheita de alimentos sob orientação dos sem-terra que vivem no local. A atividade foi realizada em parceria com a campanha Mãos Solidárias. O grupo, sem fins lucrativos, distribui itens alimentares para a população vulnerável e organiza cozinhas populares em todo o estado. No assentamento Che Guevara, há uma área dedicada exclusivamente ao plantio de itens alimentares para doação. Tudo o que é acolhido lá, sem veneno, vai direto para comunidades em situação de vulnerabilidade. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Recife, locução Nara Lacerda. Bom, gente, agora a gente precisa lembrar de uma história que dói só de citar. Há 2 anos, o Brasil perdia uma das lideranças quilombolas mais ativas e, pior, de uma forma de pura violência. Mãe Bernadette. Ela foi assassinada na casa dela, sede da Associação Quilombola, na comunidade Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filhos, na Bahia. O crime acabou de completar 2 anos, isso foi no último domingo, e uma linda homenagem e necessária foi feita em memória de Mãe Bernadette. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem. Mesmo diante de tanta dor, o legado continua. A frase que une aqueles que tiveram as vidas impactadas pela liderança quilombola Maria Bernadette Pacífico marcou as homenagens feitas a ela neste domingo, dia 17. Há 2 anos, Mãe Bernadette, como era conhecida, foi morta a tiros em sua casa, sede da Associação Quilombola, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia. Ela atuava como coordenadora nacional de articulação de quilombos e também era uma liderança influente no quilombo Pitanga dos Palmares. Mãe Bernadette tinha denunciado a atuação de madeireiros e traficantes de drogas em áreas de proteção ambiental. Antes do crime, ela também perdeu um filho. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, foi assassinado a tiros dentro do carro, perto de casa, também em Pitanga dos Palmares. Mãe Bernadette lutou por anos por uma resposta para o assassinato do filho. Somente em 2024, após o crime, é que as terras da comunidade quilombola foram reconhecidas pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por suspeita de envolvimento no assassinato de Mãe Bernadette. O júri popular ainda está sem data marcada.
As homenagens que ocorreram no último domingo contaram ainda com a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula. Macaé Evaristo ressaltou o compromisso do Ministério em seguir defendendo os direitos das comunidades. Ela disse ainda que as lideranças indígenas e quilombolas são a maior parte dos defensores de direitos humanos no programa de proteção do Ministério. O programa mencionado pela ministra tem a função de articular medidas para proteger pessoas ameaçadas em decorrência da sua atuação na defesa dos direitos humanos. Um levantamento das organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que de 2019 a 2022, o Brasil registrou 1.171 casos de violência contra defensores de direitos humanos. Ao todo, no mesmo período, 169 pessoas foram assassinadas, uma marca que coloca o Brasil entre os países mais perigosos do mundo para ativistas e militantes dessa causa. Já entre 2023 e 2024, em dados mais atualizados, foram registrados 486 casos e 55 mortes. As organizações alertam que, em média, uma pessoa sofre violência por defender direitos humanos a cada 36 horas no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Mais uma vez a nossa solidariedade a toda a família e amigos e amigas próximas de mãe Bernadette. É inaceitável que casos como esses sigam acontecendo no nosso país e é que ainda demorem tanto para mostrar quem são os responsáveis e que eles possam ser devidamente punidos pelo crime brutal que realizaram. Ainda mais, principalmente, a gente precisa ter em vista que essas mudanças precisam acontecer. É inaceitável que esses casos sigam acontecendo e com tanta falta de celeridade por parte da justiça para que isso se resolva. Sempre importante enfatizar na atuação de categorias de base que elas realizam na proteção não só das lideranças, mas de populações inteiras. É o caso da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Quer ver um exemplo que super dialoga com tudo isso que a gente estava debatendo? Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do curso de formação de professores e professoras quilombolas, uma iniciativa justamente da CONAC. O prazo para participar é até o início de setembro, e a gente vai saber mais detalhes agora na reportagem. Até 5 de setembro estão abertas as inscrições para a 4ª edição do curso de formação de professores quilombolas, uma iniciativa do CONAC, o Coletivo Nacional de Educação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O curso é online, gratuito e está disponível para professores quilombolas ou não, profissionais da educação no geral, estudantes, pesquisadores e lideranças das comunidades quilombolas. Não é necessário ter feito outras edições do curso para se inscrever nesta 4ª turma. As inscrições podem ser feitas acessando o link disponível no Instagram do coletivo, @CONACQuilombos. A aula inaugural será no dia 29 de agosto, a partir das 7 da noite. Como nos anos anteriores, os encontros virtuais serão semanais e acontecerão ao vivo, sempre às sextas-feiras, das 7 da noite às 9h30 da noite. Todas as aulas contarão com professores quilombolas, griots, lideranças e autoridades com experiência de atuação na elaboração e implementação de educação escolar quilombola ou na luta por bem viver dentro dos territórios quilombolas. Entre os assuntos abordados estão a atuação do CONAC e do Coletivo de Educação na luta pela implementação da educação escolar quilombola, o Programa Nacional de Educação, o Censo Escolar, resistência climática e territórios quilombolas como guardiões do bem viver. Serão disponibilizados os materiais apresentados nas aulas, como slides, vídeos, artigos, indicações de livros, músicas e demais conteúdos, e os convidados tirarão dúvidas dos participantes. Ao final do curso, com previsão de encerramento em 12 de dezembro, os alunos que acompanharem 75% do total de aulas terão certificados emitidos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo
um copo d'água. E para encerrar o programa de hoje, uma homenagem à aniversariante do dia, Aracide Almeida. Ela nasceu no dia 19 de agosto de 1914, mais de 100 anos desse feito importante. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e todo mundo sabe, ela se notabilizou com uma das vozes mais marcantes dessa primeira geração do samba. Importante lembrar que Araci também foi atriz, ela viveu mais ou menos 74 anos, ela faleceu em 1988. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E por hoje é isso, minha gente, ao som de Aracide Almeida. A gente agradece todo mundo que nos acompanhou nessa edição de hoje do Bem Viver. Muito obrigado pela sua sintonia. Lembrando que amanhã tem mais, sempre a partir das 7 horas da manhã, o nosso programa chega fresquinho na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM, isso na Grande São Paulo. Mas você pode escutar o nosso programa onde você estiver, acessando o nosso site radiobrasildefato.com.br. Clica para ouvir a nossa rádio online ao vivo, que você confere o Bem Viver e toda a nossa programação. E também é sempre importante reforçar que são mais de 500 rádios que recebem, ou quase 500 rádios, melhor dizendo, que recebem o nosso programa todos os dias para transmitir nos horários devidos de cada programação. Então quem sabe aí onde você está, uma dessas rádios educativas comunitárias não está indo pro o Bem Viver na sua programação. Vai ser uma alegria saber que você também está escutando ele nesse cantinho especial do país. Quando eu morrer. A apresentação e roteiro deste programa foi minha, Lucas Salum. Eu contei com o apoio da produção de Douglas Matos, Daniel Lamir e Afonso Bezerra. Na técnica contamos com o trio de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. A supervisão de rádio é minha, Lucas Salum. A coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau. A direção executiva é de Nina Fidelis. Também contamos com a participação valiosíssima de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado por sua sintonia. Amanhã tamo junto para mais um dia, para mais uma quarta-feira. Até lá, gente. Boa terça. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.